Olha, se tem um exercício para a gente parabenizar, é esse aqui. Esse exercício está de parabéns, ele é muito difícil, né? Veja só, esse exercício aqui, ele caiu ali na prova de 2019. Ele foi o exercício mais difícil da prova de matemática daquele ano, tá? Então, eu vou fazer esse exercício aqui bem devagarinho para você entender cada passo aqui, porque ele é bem complicadinho. Então, vamos lá, vamos para a leitura dele. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. Então, olha só, gente. Antes de qualquer coisa, deixa eu explicar aqui como é que funciona isso, né? Deixa eu dar um zoom aqui nesse esqueminha que nós temos. Então, olha só, a gente tem aqui um círculo, né? Imagina que é uma placa de metal. Essa placa de metal, preso a ela, acoplado a ela, nós temos essa barrinha aqui que deve ser de metal também, né? Tem um parafusinho aqui e tal, né? Que está preso a ela. E esse círculo aqui, ele vai girar nesse sentido. Então, você imagina que quando esse círculo estiver girando nesse sentido, né? Imagina ele girando para cá. Logicamente que esse pontinho aqui vai estar girando junto, né? Porque ele está acoplado. E conforme ele vai girando também, ele vai fazendo com que essa barra aqui se movimente para cima, né? Quando essa barra se movimenta para cima, então o pistão também vai subir, né? O pistão seria essa estrutura em cinza aqui, né? Então esse pistão ele vai subindo e, logicamente, no momento em que esse parafusinho chegar no ponto mais alto, a partir daqui, esse pistão ele vai começar a descer. Então, esse pistão ele fica subindo e descendo conforme essa placa metálica gira, né? Bom, depois ele coloca o seguinte: a função h de t, que é essa aqui, definida para t maior ou igual a zero, descreve como varia a altura h, medida em centímetro, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão em função de t medida em segundo. Ou seja, o h de t ele me dá a altura que esse pistão vai ocupar conforme o tempo passa, né? Então, a gente tem duas variáveis aqui nessa função, né? A gente tem o h de t, que representa o y da nossa função, e o que representa o x da nossa função é justamente o t, a variável t. Então, a ideia é a seguinte: conforme o tempo vai passando, olha só, a altura, o h de t, ele vai se modificando. Ora ele está mais no alto, ora ele está mais no baixo, né? Então, ora o h de t é maior, ora o h de t é menorzinho. Muito bem, vamos voltar ali. Agora ele vai falar do parâmetro beta, né? O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário o suficiente que... Olha só, então para ele ter uma boa potência, o que é boa potência aqui para o autor do exercício? É que em menos de 4 segundos após o início de funcionamento, ou seja, após o t igual a zero, a altura do pistão, então a altura da base do pistão, alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros, né? Opa, tô com a cabeça na frente aqui, né? Então, essa informação aqui ela é super importante, né? Então, em menos de 4 segundos, é importante que esse pistão ele alcance ali ao menos 3 vezes, né? O valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π. Então, π igual a 3. Em algum momento a gente vai usar isso. A pergunta agora é a seguinte: o menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência. Ter boa potência significa aquilo que eu grifei em azul aqui, certo? Muito bem. Então, ó, o menor valor inteiro a ser atribuído ao beta para que em menos de 4 segundos esse pistão chegue à altura 6 centímetros 3 vezes. Bom, então como que a gente vai começar a resolução desse exercício? Pensa o seguinte: ele quer que a altura seja igual a 6. Então, eu vou pegar a função h de t e vou igualar a 6. Eu quero que h de t seja igual a 6. Muito bem, vamos partir daqui então. Agora nós vamos resolver isso. O que nós vamos fazer? A gente vai tentar deixar essa expressão aqui, ó, seno
o mais isolado possível para conseguir trabalhar depois com o t e responder o que ele está pedindo lá, certo? Então, imagina o seguinte, você passa o 4 para cá subtraindo, vira 2. Depois passa esse 4 dividindo, você vai ter ali 2 dividido por 4, que é meio. Portanto, a gente pode dizer que o seno de beta-t sobre 2 menos π sobre 2 é igual a meio. Bom, aí você tem que pensar o seguinte, o seno de quanto é igual a meio? A gente tem algumas possibilidades para isso, se você se lembrar aqui do ciclo trigonométrico, né? Então, olha só, desenha ali o ciclo trigonométrico, aqui o eixo y, aqui o eixo x, né? Que é o eixo cosseno, e aqui o eixo seno. Muito bem. Quando que o resultado de seno vai ser meio, que é o valorzinho que está aqui? Bom, vai ser meio quando o ângulo for π sobre 6 radiano, ou quando for 5π sobre 6. Agora, esse valor aqui, esse ângulo aqui, nós não vamos pegar, né? Porque esses ângulos aqui gerariam uma resposta de menos meio, eu quero que dê meio. Então, não vou utilizar nenhum desses dois. Agora, eu poderia pensar, já que ele não limitou nenhum intervalo, eu poderia pensar que, além da primeira volta, tem alguns outros valores que vão resultar também em meio. Por exemplo, assim, ó, imagina só, você deu a primeira volta, você andou aqui 2π. Depois de ter andado 2π, se você andar mais π sobre 6, você vai chegar novamente a esse ponto, cujo seno também é meio. Então, nesse mesmo lugarzinho aqui, a gente teria um arco côngruo ao π sobre 6, que seria o 2π mais π sobre 6. Né? Então, quanto que dá essa continha aqui? Ó? Tirando MMC e tal, isso aqui vai dar 13π sobre 6. E assim por diante, assim como a gente poderia andar uma volta inteira e adicionar a essa volta mais 5π sobre 6. A gente acharia um ângulo que é maior do que 360 graus, está além da primeira volta e que também o seno vale meio. Bom, então a gente poderia dizer aqui a seguinte coisa, olha só. Olha aqui para cima. O beta-t menos π por 2, que é o ângulo que está aqui dentro, para que o resultado do seno dele seja meio, então quer dizer que o beta-t menos π por 2, ou melhor, aqui é beta-t por 2, né? Então, o beta-t por 2 menos π por 2, ele tem que valer ou π sobre 6, ou 5π sobre 6, ou 13π sobre 6. É aqui que mora a grande sacadinha do exercício, né? Porque no enunciado, ele diz para nós que naquele tempo ele quer que o pistão tenha chegado 3 vezes até a parte ali de cima. Então, a gente aqui vai ter que imaginar o seguinte, olha só. Quando o beta-t por 2 menos π por 2 vale, por exemplo, π sobre 6, então esse é o ângulo mais baixo que faz com que o pistão chegue à altura 6, não é? Então, se eu jogar aqui, olha só, π sobre 6, o resultado vai ser meio. Se o resultado é meio, significa que eu estou resolvendo essa equação aqui. Então, se nessa equação eu jogar o π sobre 6, o π sobre 6 no lugar de beta-t por 2 menos π por 2, vai ser o primeiro momento que isso aqui vai resultar em 6. Agora, se eu jogar aqui, dentro desse parênteses, o 5π por 6, vai ser já o segundo momento em que h de t vale 6, ou seja, chega à altura 6. Então, se eu jogar 5π sobre 6, o pistão até lá vai ter feito isso aqui. Ó. Ele foi uma vez, chegou a 6. Foi outra vez, chegou a 6. E se eu jogar o 13π sobre 6, bom, o 13π sobre 6 vai ser o terceiro momento em que o pistão vai chegar à altura de 6 centímetros. Então, é com ele que eu tenho que trabalhar. Então, a ideia aqui é a seguinte. Como eu quero que aquele evento ocorra 3 vezes naquele tempo, então eu tenho que pegar o beta-t por 2 menos π por 2 e igualar isso aqui a 13π sobre 6. Então, agora nós vamos aqui resolver essa equação, tá? Então, vamos descobrir aqui qual que é o tempo para isso, né? Vamos escrever o t em função do beta para que a gente consiga achar o valor de beta que é pedido ali no enunciado. Muito bem, então vamos fazer o seguinte. MMC entre 2 e 2 aqui é 2,
Do outro lado aqui eu vou deixar o 6. Agora aqui vai ficar beta-t menos π. E do outro lado, 13π. Muito bem. O que eu posso fazer agora? Olha só, eu vou simplificar esse 2 com esse 6. Isso aqui vai valer 3. Então, nós teremos aqui beta-t menos π igual a 13π por 3. 13π por 3. Bom, eu vou passar esse menos π para o outro lado. Nós ficaremos com beta-t igual a 13π por 3 mais π. Quanto que vai dar isso aqui? Olha só. Isso aqui vai ficar 16π por 3. Tirando MMC, 16π por 3. Né? Bom, então, vamos lembrar aqui de uma coisinha. Olha só. No enunciado foi dito que esse π ele vale 3. Então, eu já posso simplificar aqui. Ou seja, opa, eu cancelei ali o que eu tinha feito. Bom, então, nós chegamos à conclusão que o beta vezes t, ele vale 16. Ou seja, o tempo é 16 dividido por beta. Não é isso? 16 dividido por beta. Porém, eu quero que esse tempo seja menor do que 4. Leia o enunciado lá, ele vai falar que o tempo tem que ser menor do que 4 para ocorrer aqueles 3 encontros aos 6 centímetros. Né? Para o pistão chegar 3 vezes aos 6 centímetros, o tempo tem que ser menor do que 4. Então, esse t, que é igual a isso aqui, tem que ser menor do que 4. Então, tá. Olha só, quais são os betas que a gente pode jogar aqui para que o t seja menor do que 4? É aqui que a gente vai achar o valor de beta. Por exemplo, lembra que o beta no enunciado ele fala que tem que ser maior do que 0, um número inteiro maior do que 0? Então, se você jogar beta igual a 1, vai ficar 16 dividido por 1. 16 dividido por 1 não é menor do que 4. Se você jogar 2, 16 por 2 é 8, não é menor do que 4. Se você jogar 3, também não é menor do que 4. Se você jogar 4, isso aqui vai dar 4, e 4 não é menor do que 4. Então, o único valor que vai, ou melhor, né? O menor valor que vai fazer com que o resultado seja menor do que 4 é quando eu jogar o 5 aqui. Se eu jogar o 6, vai dar menor do que 4? Vai. Se eu jogar o 7, também. Se eu jogar o 8, também. Porém, eu quero o menor dos valores que faz com que o resultado seja menor do que 4. O menor valor, então, nas condições dadas, é o 5. Essa é a resposta do exercício. Difícil pra caramba, né?